Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. Frente, vamos para o nosso próximo destaque, que é o seguinte: os advogados do aplicativo Telegram enviaram um ofício ao Supremo Tribunal Federal solicitando que a corte reconsidere a decisão de bloquear o canal do deputado federal eleito Nicolas Ferreira. A medida foi tomada no âmbito do inquérito que investiga supostos atos antidemocráticos. A plataforma se recusou a bloquear o canal do parlamentar com 277 mil inscritos no aplicativo. No mesmo documento enviado ao STF, o Telegram alega que muitas ordens da corte voltadas à remoção de conteúdo são feitas com fundamentação genérica e de forma desproporcional. E aí, Roberto Mota, aprova, Mota, está correta essa manifestação do Telegram enviada ao Supremo? O aprendizado da liberdade não é um processo fácil, Brown. E ele precisa acontecer de novo a cada geração. Cada geração que vem ao mundo tem que entender, tem que compreender, aprender por experiência própria o que é liberdade. E eu acho que para as gerações mais novas, esse aprendizado está acontecendo principalmente nas redes sociais. As redes sociais nas quais, até pouco tempo, acreditava-se que valia a liberdade de expressão, como sempre valeu, né, há muitos anos nesse país, como sempre valeu o Estado de Direito, né? É uma expressão muito interessante. Já que a gente está falando de uso de linguagem, manipulação da linguagem, vamos falar de Estado de Direito. Olha, ele se caracteriza pela obediência às leis. Ele se caracteriza pelo respeito aos direitos. Presta atenção, o nome já diz, Estado de Direito. Nesse Estado, entre outras coisas, todos são iguais perante a lei. Todos têm direito ao devido processo legal. Ninguém pode ter nenhuma pena imputada ou nenhum direito tirado sem um devido processo legal. E aí a gente ouve falar muito sobre desigualdade. É um dos chavões preferidos do político, né? Do político brasileiro. Eles falam sobre isso todo dia, a mídia fala sobre isso todo dia. Teve gente que pegou um avião e foi a Davos, na Suíça, para falar sobre desigualdade. Mas a pior desigualdade, talvez, a única desigualdade que importa, talvez, a desigualdade que dê origem a todas as outras, é a desigualdade de tratamento diante da lei, que é o que a gente vê aqui no Brasil. A lei que vale para uns não é exatamente a lei que vale para outros, tá? E nem que para implantar essa desigualdade seja preciso ginástica jurídica, como lembraram aí o Kobayashi e o Pavinato. Parece que não faltam ginastas jurídicos no Brasil. Agora, um outro ponto muito importante e que a gente tem que repetir, a gente já aprendeu essa tática, né, de repetir. Tem gente que repete mentira centenas de milhares de vezes até que ela seja tomada como verdade. A gente tem uma outra missão aqui, é repetir a verdade milhares e milhares de vezes até que as pessoas se lembrem que isso é que é a verdade. Então, a gente vai repetir mais uma vez. Em uma democracia, ter opinião jamais é crime. A sua opinião pode ser boba, pode ser ridícula, pode ser desinformada. Mas se você não injuriar, não difamar ou não caluniar ninguém, a sua opinião é apenas exercício da sua liberdade de expressão. Ela não é um crime. Agora, o que a gente viu no Brasil nos últimos meses? Vários defensores da liberdade, gente que ganhou a vida profissionalmente, fazendo oposição à censura, várias dessas pessoas viraram do avesso e se tornaram agora opositores da liberdade e defensores da censura, até o dia em que os censurados serão eles. Ô César? É muito interessante essa história, né, de fechar os olhos para o que está acontecendo sobre censura.
A Constituição brasileira, ela cuidou muito bem disso e redunda em vários artigos da Constituição, fala exatamente da liberdade de expressão e vetado anonimato, né? Então, exige que você se identifique. E eu sempre falei aqui sobre essas plataformas. Elas são o novo mundo de comunicação. Elas são privadas e elas é que teriam de ter esse compromisso, né, de checar o que é verdade ou não. Eu, até hoje, ninguém me convenceu, ao contrário, de que esse é o novo meio de comunicação. E eles sabem a linha de publicação, eles devem saber, eles teriam que se responsabilizar por isso. Nós aqui nos responsabilizamos pelo que falamos e a empresa também, né? A gente vê aí no curso. E por que essas empresas não teriam que se responsabilizar? Eu continuo achando que é possível, sim, responsabilizar as empresas também, né? E quando a empresa vem e pede ao Supremo para publicar atos do deputado Nicolas, eleito com o maior número de votos... Gente, voto não é uma coisa simples de se conseguir não, viu? Vá a uma eleição e veja um voto como é difícil. 100 votos já está demais, né? 100 pessoas saíram para votar em você. E o Nicolas foi o mais votado do Brasil, para se ter uma ideia. E aí, numa ordem não completa, se caça o direito da empresa aí de publicar o Nicolas. É assim que eu vejo, porque esta é uma rede privada, é uma rede que tem adeptos, né? Que tem pessoas que vão lá e se filiam a ela. Então, tá de cabeça para baixo essa censura nas mídias sociais. Bom, a gente já segue nesse nosso debate, repercutindo esse posicionamento do Telegram. Antes, o convite agora para que você participe da nossa enquete. Está no ar a pergunta lá no site da Jovem Pan, sobre um tema a respeito do qual a gente vai conversar daqui a pouquinho. A gente já tem aqui os primeiros números também. A pergunta é a seguinte: você aprova a reaproximação entre Brasil e Cuba, sim ou não? Por enquanto, 92,51% disseram que não, 7,49% que sim. Você participa lá no site da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br. Seguindo aqui no nosso giro, Thiago Pavinato. O que achou, Pavinato, desse posicionamento do Telegram? Eu achei um posicionamento admirável. O advogado, ele agiu muito bem. O advogado agiu como deve agir um advogado. Cabe lembrar que no ano passado houve uma suspensão do funcionamento do aplicativo no Brasil, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, durante alguns dias, mas a razão foi outra. O Telegram, ele simplesmente não tinha um e-mail de contato para recebimento, cumprimento de ordens judiciais. Então, houve toda uma adequação do Telegram e a partir desse momento ele voltou a funcionar. Diante dessa decisão, né, que os advogados do Telegram se insurgiram, como no caso da conta do Nicolas Ferreira, os advogados, eles dizem que esse pedido da suspensão da conta, ele configura censura, porque a decisão que manda suspender, bloquear, congelar, seja lá o que for a conta desse usuário, ela é genérica e a medida requisitada é desproporcional ao eventual ato irregular cometido pelo usuário. Bom, uma fundamentação genérica. Todas as decisões judiciais, sejam elas interlocutórias, o que é isso? Eu tenho um processo que corre, no meio, antes de tomar a decisão final, que é a sentença, o juiz ele toma alguma decisão para resguardar o bom transcurso do processo ou para resguardar o direito de alguma das partes. Essa é uma decisão interlocutória, ela vem antes da sentença. A sentença é a decisão do mérito. Mas, tanto a interlocutória quanto a decisão de mérito, conforme a Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, ele estabelece um princípio que é o seguinte: todos os julgamentos serão públicos. Todas as decisões serão fundamentadas. Todas as decisões, as interlocutórias e as de mérito. Quando o ministro manda uma decisão ao Telegram para que suspenda, bana, tire do ar, faça qualquer coisa com a conta de um usuário, ele fez, aí, neste caso, uma decisão interlocutória.
Então ele mandou, porque acredita-se que ele vai evitar a proliferação de um dano que está sob investigação, ele acredita que isso é uma medida assecuratória de direitos. Aí ele manda, só que essa decisão, por conta do artigo 93, 9º da Constituição, ela tem que ser fundamentada. E fundamentada ela não pode ser genérica. Eu determino em razão de ordem pública, eu determino em razão de suspeita de fake news, não. A decisão ela tem que dizer que por A mais B o resultado é esse. E o advogado ele apontou, ele falou uma decisão genérica, não tem fundamentação. E o Código de Processo Civil, que regula a dinâmica do processo, ele diz no artigo 489, parágrafo 1º, incisos 1 ao 6º, que a violação ao princípio constitucional fundamental das decisões judiciais fundamentadas gera nulidade da decisão. Portanto, é como se essa decisão não existisse. Ela não pode ser considerada uma decisão válida no mundo jurídico. Aliás, ela não pode ser considerada sequer existente. Então, o que acontece num tribunal normal? Eu falei agora há pouco que o TSE ele é um tribunal com regras especiais. Num tribunal normal, nós teríamos aqui um agravo interno. Você recebeu essa decisão, você fala, não tem fundamentação, eu não vou cumprir. Você faz um agravo interno para que o tribunal fundamente. Aí, se você não achar que não ficou satisfeito com a fundamentação, você recorre, faz um agravo de instrumento, no caso da interlocutória. Mas a jurisprudência do TSE, ela é diferente. Ela diz que na ação de investigação judicial eleitoral são irrecorríveis as decisões interlocutórias. E agora, o que fazer? Pois é, não tem o que fazer dentro desse processo. Eu imagino que, diante de uma decisão interlocutória do Tribunal Superior Eleitoral, que o próprio TSE diz que é irrecorrível, vai caber tão somente a ação de descumprimento de preceito fundamental ao Supremo Tribunal Federal. Uma decisão sem fundamento é nula. E se essa decisão foi ao Telegram e não tem fundamentação, a lei e a Constituição garantem a sua nulidade. Portanto, descumpri-la não é crime. Mas cabe ao advogado, sim, agravar no tribunal e, se não der certo, entrar com ação no STF. E suas impressões, Nelson Kobayashi? Telegram foi na contramão, de outras redes sociais, de outros aplicativos que vinham cumprindo sem maiores questionamentos essas determinações de bloqueio, de remoção de conteúdo. O Telegram se insurgiu, para usar o verbo que usou o Pavinato, Sim, foi uma conduta muito corajosa e que nos causa, a princípio, numa primeira análise, espanto, porque a gente tem a máxima de que decisão judicial se cumpre. É assim que funciona democraticamente o respeito pelas instituições. Mas, neste caso, eu acho que cabe uma reflexão, porque a gente precisa se lembrar que o Telegram é uma empresa. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado e que tem interesses econômicos por consequência. Então, quando ela vê uma determinação judicial para o bloqueio de uma conta, de um perfil, de um usuário que é um grande influencer, ela também vê essa informação como algo que pode prejudicar a sua atividade financeira. Afinal, as redes sociais vivem de influenciadores, de pessoas que têm perfis engajados, E aí a gente faz essa análise levando em consideração que, se isso pode influenciar a atividade econômica de uma rede social que não deixa de ser uma empresa, ela passa a ser, neste caso, não apenas um ente oficiado, ela passa a ser um terceiro interessado nessa decisão. Porque essa decisão de bloquear um perfil que é um objeto de negócio da empresa atinge, impacta os seus negócios. Quantas visualizações os posts deste perfil não geram dia a dia? Quanto isso não engaja em publicidade para essa empresa? Quanto isso não engaja em novos seguidores, em novos perfis, em novos usuários para essa empresa? Então ela passa a ter legitimidade, sim, para questionar uma ordem judicial, agora como pessoa que tem interesse, pessoa jurídica de direito privado que tem interesse na reversão. Por isso mesmo é que pediu a reconsideração. É uma conduta, acredito que inédita, pelo menos eu não tenho ciência de outras condutas jurídicas como essa, mas que realmente merece aplausos. Aplausos aos procuradores, aos advogados do Telegram por questionar
e pedirem a revisão, a reversão dessa decisão. E a gente precisa se lembrar que em matéria eleitoral, quando há dúvida, a gente vigora o princípio de manutenção da vontade popular. E o Nicolas Ferreira, ele não é simplesmente alguém que foi eleito. Ele foi o terceiro mais votado da história em números nominais de voto, mas a gente pode dizer que ele foi o mais votado da história se nós considerarmos que ele é do estado de Minas Gerais, que tem menos eleitores do que São Paulo, que é o estado em que Eduardo Bolsonaro e o ex-deputado Enéas Carneiro figuram como primeiro e segundo mais votados. O Nicolas, ele teve 13,32% de votos, 1.400.000, alguma coisa assim. Se esses números fossem no estado de São Paulo proporcionalmente, a gente teria, não sou matemático, aliás, eu tenho pouca simpatia, né, com os números, mas a gente teria algo em torno de 2 milhões, de repente. Então o Nicolas é uma pessoa... Intimidade, senão vai achar que você é um você é negacionista. Exato. É uma intimidade. Não tenho intimidade com os números, né, Pavinato? Simpatia é muito forte. Mas não precisa ser engenheiro como Mota para fazer uma conta muito rápida aqui para saber que o Nicolas, ele é o mais votado proporcionalmente da história e tem uma representatividade. E quando a gente fala em bloquear as palavras de um parlamentar eleito com essa representatividade, a gente pode estar afrontando aí princípios básicos do Estado Democrático de Direito. Não saia do canal sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos.